A gente vai falar sobre como os pequenos e médios negócios podem utilizar o TikTok como uma ferramenta de divulgação de hábitos mais conscientes, de saúde. Essa plataforma que faz parte da rotina de milhões de pessoas pode, sim, incentivar uma vida mais saudável. Quem vem falar sobre isso com a gente aqui no nosso palco, na arena da Naturaltech, é o líder no Brasil do TikTok for Good, uma iniciativa que conecta conteúdo, causas e transformação social. Vamos receber, então, aqui no nosso palco, o Randemba Mutana. Seja bem-vindo, venha para cá, por gentileza. Muito legal receber você aqui, obrigada pela sua presença. Acho que não está funcionando aqui o microfone. Alô? Foi? Alô, foi. Pronto, foi. Todo mundo ouvindo, né? Randemba, muito obrigada pela sua presença aqui. E você vai chamar uns convidados seus também, Isso, né? Vou chamar o convidado. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Agradecer a organização da Naturaltech, o apoio dos nossos parceiros, o Futuro. Meu nome é Randemba. Eu trabalho no TikTok tem 5 anos, sempre focado nessa área de impacto socioambiental. Eu vou sentar aqui e vou chamar minhas demais colegas, porque a gente vai fazer aqui uma proposta, fazer um bate-papo. E a gente tem empreendedores que podem ajudar a contar essa história. Porque senão fica um lugar muito chato, só o TikTok falando, fica uma autopromoção. E acho que a gente tem a oportunidade de conhecer histórias de gente que teve sucesso na plataforma, acho que permite olhar com mais clareza de como que cada uma delas usou uma estratégia para crescer no TikTok e formar a sua comunidade. Então, a primeira pessoa que eu quero chamar é a Eleni, uma criadora de conteúdo de receitas, uma grande parceira do TikTok. A próxima convidada vem direto do Rio de Janeiro, Alexandra. Fala também sobre receitas, alimentação saudável. E por último, a nossa querida amiga Camila Freitas, de São Paulo também. Está aqui, ó. Vamos lá. Podem se sentar. Primeira pergunta. Quem daqui usa o TikTok? Levanta a mão, por favor. Legal, legal. Você levantou a mão, né? Ali atrás. Quem levantou a mão de novo, por favor? Aqui. Você usa o TikTok. Qual que foi a última informação, conteúdo que você foi impactado? Sobre as dancinhas, que agora mudou, sobe, desce. Tá bom. Dancinhas. Quem mais usa o TikTok aqui? Fui impactado pelo TikTok Shop e conversão de produtos naturais. Legal, legal. Desse lado aqui, quem usa o TikTok? Vamos lá, você é parceiro do TikTok aqui. Qual foi o seu último conteúdo que foi impactado? Sobre vacina. Vacina. Então tivemos dancinha, TikTok Shop e vacinas. Eu tô... uma das primeiras coisas que o pessoal pensa é que o TikTok é só para jovem. E eu estou aqui para quebrar algum dos mitos sobre o que é a plataforma, sobre como os pequenos negócios podem se beneficiar. Então, primeiro contando sobre a minha trajetória. Trabalho no TikTok, né, como eu comentei, tem 5 anos, na área de impacto socioambiental, que é uma área que ela está focada em alguns eixos de impacto. O primeiro deles está relacionado até com o que você comentou, que é o eixo de bem-estar digital. É onde a gente faz parcerias para combate à desinformação, apoio a vacinas, saúde mental. Então, esse é um eixo estratégico. A gente fez parcerias olhando a promoção de conteúdo confiável sobre esses eixos. Um segundo, que é algo muito relevante, principalmente esse ano, é mudanças climáticas. E digo isso por conta da COP30. Então, esse é um eixo que a gente vem trabalhando tanto no reflorestamento ambiental, na restauração de ecossistemas, quanto também em promover conteúdos de conscientização. Um terceiro eixo
é o eixo de diversidade. E aí a gente olha para grupos, mulheres, negros, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAP+, indígenas e periferias. E aí tem outros 2 eixos que se conectam um pouco com o que a gente vai falar aqui, que é um eixo de empreendedorismo, e um 5º eixo que a gente tem começado a trabalhar, que é o eixo de alimentação saudável, que é por isso que eu estou aqui com essas queridas convidadas. Então, para falar por que nós trouxemos essas 3 maravilhosas mulheres, passa o próximo slide. Opa, está aqui. Então, eu queria falar sobre como que a gente chegou nessas 3 mulheres. O TikTok, em 2023, fez um concurso para selecionar pequenos negócios com histórias de impacto na plataforma, gente que conseguiu crescer. Foi um concurso que a gente fez para basicamente o Brasil inteiro. A gente conseguiu ter resultados de âmbito nacional e que basicamente a inscrição do concurso era mandar um vídeo contando a história de como o TikTok ajudou na sua trajetória. E aí a gente contou com parceiros, Sebrae, que fez uma formação dos ganhadores. Nós contamos com o Futuro, que inclusive está aqui ajudando na relação com os criadores de conteúdo. E a gente chegou a 300 ganhadores, e desses 300 ganhadores, cada um deles tem eixos de trabalho, tem eixos de alimentação saudável, tem eixos focado num outro tipo de gastronomia, tem eixo focado em venda de produtos, casa, enfim. Uma ampla gama de setores de pequenos negócios. E dessas 300, a gente encontrou essas 3 criadoras / pequenos negócios que têm histórias muito interessantes para compartilhar com vocês. Então, essa é um pouco do porquê que eu estou aqui, porque parte do meu trabalho é ajudar justamente na promoção desses pequenos negócios dentro do nosso eixo de impacto socioambiental. E entre as iniciativas que nós desenvolvemos foi essa, onde vocês estão vendo alguns dos resultados que a gente alcançou em termos ao longo do concurso. Então, parando de falar um pouquinho, vamos escutar agora um pouco a história de cada uma dos pequenos negócios que estão aqui. Então, por favor, Eleni, se apresenta para o público. Quem é a Eleni e qual é o negócio que você tem no TikTok? Eu sou Eleni. Tá funcionando? Está fechado? Vamos ver aqui. Oi, gente. Eu sou Eleni, do canal Delícias da Eleni. Eu estou no TikTok, acho que já há 4 anos, 3 anos. Eu faço comida. Eu entrei nas redes sociais e fui para o TikTok. Eu comecei a cozinhar com 7 anos, porque minha mãe estava na cama doente e tinha minha avó, meu pai e meu irmão. E não tinha mais ninguém. Aí minha avó ficou com medo da minha mãe morrer. Ela me ensinou a cozinhar com 7 anos. Era um fogão de lenha, um caixotinho, porque eu não alcançava. E eu peguei gosto pela comida. Obrigado, Eleni. Depois a gente vai explorar um pouco mais cada uma dessas histórias. Mudei o microfone e mudou minha voz também. Mas assim, vou passar agora para a Alessandra. Conta pra gente um pouco da sua história e de como você entrou no TikTok. Eu sou a Alexandra Souza, chefe proprietária da Top Fit Saudáveis, uma marmitaria de comida saudável congelada. Nós temos uma abordagem voltada para a sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos. Sou moradora de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, uma empreendedora negra, periférica, que está aqui, né, agradecendo muito ao TikTok por essa oportunidade, né, porque a gente que é pequeno, nós muitas das vezes não temos muitos incentivos. Então, nós procuramos, eu, no caso, eu encontrei o TikTok, vi no TikTok uma oportunidade de levar o meu empreendimento para um outro nível, né, e alcançar mais pessoas. Obrigado, Alessandra. Cada uma dessas empreendedoras aqui vai contar um pouco mais dos resultados que alcançou, um pouco mais do negócio. Agora vamos para a última apresentação. Camila Freitas, por favor.
Oi, meu nome é Camila. Eu criei o TikTok vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Eu tive um bebezinho, ele tinha uma doença. Quando eu estava grávida, eu peguei aquela doença do gato. Aí ele tinha que ficar tomando remédio. E o meu perfil é para papá, para bebê. Então o meu conteúdo é sobre isso. Eu posto receitinha, carrossel, mais por causa dele, porque ele teve essa doencinha. Aí para ajudar as outras pessoas, eu criei esse perfil. Eu acho que numa primeira rodada aqui, deu para primeiro entender a diversidade de quem está aqui e de como está contando a sua história. Se a maioria das pessoas tem uma percepção de que o TikTok é para jovem, a gente vê que tem 3 pequenos empreendedores que são jovens, mas com diferentes idades, e que estão criando conteúdo com muito sucesso. A Eleni tem 3 milhões de seguidores e cria receitas falando de alimentação. A Alexandra, apesar de ter uma conta menor, ela já conseguiu construir uma comunidade que apoia a criação de conteúdo com quem ela dialoga. E a Camila também encontrou uma forma de contar as histórias usando o carrossel, que às vezes é um receio das pessoas de se exporem, e ela conseguiu criar uma comunidade contando, trazendo informações sobre comidas para bebês, com essa forma, usando os carrosséis. Então, tem 3 formas aqui diferentes de criar conteúdo. Mas acho que eu queria escutar um pouco mais agora, Eleni, como é que é a sua história dentro da plataforma? Como que o TikTok te ajudou a promover seu negócio? Conta um pouco essa história da relação com a plataforma. Então, eu entrei no TikTok, não tinha seguidores nenhum. Aí a gente tem que criar um bordão. Gente, vamos almoçar? Aí... E tem salada, mas eu não vou querer, mas eu como salada todos os dias, viu, gente? E esse bordão, eu comecei a viralizar. Aí eu fui convidada pelo TikTok para gravar nos 30 anos da Ivete Sangalo. Aí foi aí que eu... Você lembra quando cresci. Vai fazer 3 anos agora em agosto. Eu fui em Salvador, a gente gravou um bacalhau junto. E foi aí que eu cresci. Mas aí a gente tem as parcerias. O TikTok para mim é perfeito, gente. Tem sempre as parcerias. E você tem explorado mais a vertente de receitas. Mas você também tem um cuidado em falar sobre alimentação saudável. Como que você tem trazido esse conteúdo para a plataforma e como que a comunidade te ajuda também a criar uma narrativa sobre o seu conteúdo? Então, minha comida é uma comida saudável, uma comida caseira, eu gosto de temperos naturais e o pessoal vem pedindo muito uma comida saudável mesmo. E eu já estou começando a fazer, gente, porque o pessoal gosta de coisa saudável também. Obrigado, Eleni. Alexandra, você também tem como conteúdo receitas e alimentação saudável. Mas o público ele tem um engajamento diferente, mas também tem promovido muito impacto. Conta pra gente como que foi a sua história no TikTok, como que a plataforma te ajudou a crescer como negócio. Compartilha com a gente. No TikTok, eu tenho até um caso de amor e ódio. Vou falar a verdade. Por quê? Eu tinha essa visão do TikTok como uma rede de dancinhas, né? E eu tinha essa resistência de estar no TikTok. Até que entender que quem não é visto não é lembrado. Então, que eu precisava estar na plataforma. Aí eu tive acesso ao edital. Confesso que eu me inscrevi no edital no 45 minutos do segundo tempo. Mandei meu vídeo no último dia de inscrição. O edital do concurso? Do edital do concurso. No último dia de concurso e sem pretensão nenhuma. E hoje estou aqui. Eu procuro trazer na minha página o entendimento que nós podemos nos alimentar nutrindo do alimento na sua totalidade, né, que é onde entra a vertente do lixo zero.
A minha cozinha tem essa vertente de lixo zero, de aproveitamento integral dos alimentos. E quando você começou no TikTok? Eu comecei no TikTok o ano passado. Tem um ano que eu estou no TikTok, presente no TikTok. Eu sou um bebê no TikTok ainda. E você comentou da sua inscrição no concurso. Qual história você contou para fazer esse vídeo em que a plataforma te ajudou a criar impacto, gerar receita? Como foi essa história? Sim, a minha história no TikTok, eu contei como eu iniciei, que foi de uma necessidade que eu tive de emagrecer. O meu empreendimento nasceu de uma necessidade que eu tinha por questões de saúde. Eu estava pré-diabética, estava com problemas no joelho, por conta do início, eu estava numa pré-obesidade. Então, eu mudei os meus hábitos alimentares, passei a praticar atividade física, porque tudo é um conjunto, está tudo entrelaçado, não é somente alimentação. Nós precisamos também estar regularmente fazendo uma atividade física. Então, com os meus resultados, na época eu era CLT, com os meus resultados, as minhas amigas começaram a pedir para me levar a mesma alimentação para elas, né? Então, isso me despertou. Por que não ajudar outras pessoas a se alimentar melhor, emagrecer comendo o que gosta, mas com a consciência de que nós precisamos, que a comida não é somente para nos alimentar, e sim para nutrir o nosso corpo também. Obrigado, Alexandra. Camila, conta a sua história. Por que você escolheu alimentação de bebê e como que a plataforma te ajudou a crescer no TikTok? Na verdade, ele não é somente alimentação. Eu posto outras dicas também de bebê, como vacina, dicas de frutas, os benefícios, essas outras dicas referentes tudo a bebê. Eu posto tudo sobre isso, sobre eles. O TikTok me ajudou de várias formas. Eu ganhei o concurso também o ano passado, me ajudou bastante. O meu filho, eu aprendi bastante coisa também. Eu posto lá para ajudar outras pessoas. E tem muita gente que tem dúvidas. Às vezes chorre de comentários sobre posso fazer isso a partir de quantos meses. Aí eu vou postando e eu vou postando as dicas também. E eu tenho um e-book que eu deixo lá, caso a pessoa queira comprar depois. E você entrou na plataforma, quando foi? Vai fazer uns 3 anos, se eu não me engano. Tá. E você também utiliza de uma rede de nutricionistas, é isso? Dicas de nutricionismo para... Também. Tá. Eu fiz faculdade de nutrição 2 anos, só que aí eu tranquei. Mas eu entendo um pouco do assunto. Bem pouco, mas... Eu acho que nessa segunda rodada, acho que tem alguns elementos interessantes, porque cada uma delas foi contando uma história que parte também da própria experiência pessoal, seja comida caseira, seja uma experiência de saúde, seja experiência de família. Ou seja, a autenticidade que você traz para a plataforma, ela ajuda a conectar com o seu público, porque a sua vivência é uma forma também de você contar e explicar o seu dia a dia, explicar os seus gostos alimentares, explicar os cuidados que você tem com a sua própria saúde. Então, a sua própria transformação, ela fez parte do conteúdo que você desenvolve na plataforma. Então, além do elemento que tem aqui dessas diferenças de conteúdos, o elemento da autenticidade está presente nas 3 falas. Então, agora contando um pouco mais dos resultados que vocês alcançaram ao longo dessa experiência no TikTok. Você comentou que você foi convidada para participar de programas. Eu acho que parte de vocês também já deu notícias, já fez parte de noticiários, ou enfim, deu entrevistas. Então, eu queria entender um pouco mais do impacto que vocês conseguiram a partir do crescimento que vocês tiveram na plataforma. Pode contar um pouco mais? Então, quando eu comecei na plataforma, eu fui convidado pela Globo para fazer repórter por um dia. Foi tudo que veio quando eu peguei o auge tem salada, mas eu não vou querer. Gente, é um bordão, mas eu como salada todos os dias. Aí eu fiz com a Globo, eu tenho parcerias com grandes marcas, é muito bom. Gente, eu faço muita propaganda.
ser convidada para muita publicidade. Muita. Ao longo desses 3, 4 anos que você teve no TikTok, qual foi talvez o resultado mais marcante que você alcançou? Uma publicidade? Qual foi o melhor resultado ou memória que você tem de uma conquista importante que você teve a partir da plataforma? É um molho de tomate que eu faço. Eu faço de 7 caixas, 6 caixas, são 140 quilos. Aí esse molho de tomate, eu tenho que fazer agora nessa época, é o tomate italiano ou rateiro, que esse tomate, você faz o molho praticamente natural, não vai açúcar, ele não é ácido. Então, foi o molho de tomate e foi a feijoada, uma feijoada que eu faço. Mas eu afervento tudo, faço ela, é gorda, mas menos. E quando eu fiz o molho de tomate, sujou a parede, aí em seguida souvenir. Eu quero pintar a parede. Eu em Franca, souvenir longe, aí a gente conseguiu pintar a parede. Fiz para Coca-Cola, fiz recentemente para a Coca de novo. Não, muito bacana essa história do souvenir, né? Uma forma como inesperada também gerou um impacto. Na verdade, já tinha feito um contrato para fazer uma propaganda. Sugeriram as latas de tinta em cima do fogão. Aí meu filho ajeitou tudo para me fazer propaganda. Aí sujou a parede com molho. Aí eu postei. Então, a menina ligou no outro dia, mas eu já tinha lavado a parede. Aí meu filho, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, peraí. Ele, muito afobado, falei, peraí. Fui lá, catei um potinho de molho que eu congelo, e joguei tudo na parede de novo, sujei a parede e consegui fazer a propaganda para eles, né? Eles amaram. Mas já estava tudo limpo, porque eles ligaram no outro dia de manhã, que queria mudar o conteúdo do vídeo, né? Queria que eu pintasse pintou a parede. Essa história é incrível. Tem um elemento da criatividade também, da espontaneidade, muito bacana. Alexandra, conta pra gente uma história marcante, um resultado positivo que você tenha alcançado a partir da plataforma, uma entrevista. Ainda não estou no nível da amiga, né, de ganhar patrocínio da Souvenir, porque eu tenho uma conta novinha no TikTok, mas através dos impulsionamentos, né, dentro da plataforma, eu já obtive ótimos resultados em relação ao meu cardápio de lanches, com uma receitinha muito criativa que eu fiz lá, postei lá, com um petisco de grão de bico, que foi uma das maiores visualizações que eu tive dentro da plataforma e que me trouxe mais seguidores, né, que me trouxe um pouco mais de seguidores e me ajudou um pouco a dar uma alavancada nas vendas do meu cardápio de lanche. Você comentou também que o concurso... Acho que alguém está próximo, não sei se sou eu. Tá. Como parte da premiação do concurso, a gente ofereceu cursos e R$5.000. E aí a forma como os empreendedores utilizaram o recurso era livre. Mas boa parte deles, né, a maioria deles utilizou para impulsionar seus negócios. O que você fez com o resultado do concurso? Com o resultado do concurso, eu consegui estar equipando mais a minha cozinha, né? No caso, o meu ambiente de trabalho. Me possibilitou fazer aquisições de vários equipamentos que eu ainda não tinha. E também os cursos, né? Acho que os cursos de capacitação que veio junto, agregado com essa premiação financeira, foi muito importante para entender como utilizar a plataforma. Legal. Uma parte dos cursos também foi feita em parceria com o Sebrae, com quem a gente lançou o concurso. Camila, você me conta um resultado que tenha sido marcante para o seu negócio,
uma história que você queira compartilhar também, que foi impactante. Você tem mais ou menos quase 35 mil seguidores, né? Você conseguiu construir uma comunidade grande, até robusta, em torno de um tema que é alimentação, que uma boa parte do eixo é alimentação para bebês, mas também é conectado com alimentação. Tem alguma história que você queira compartilhar? Então, história não tem. Tipo assim, eu posto, o que deu bastante visualizações foi um biscoitinho que eu fiz de carrossel para bebês, e é tudo no orgânico, eu não impulsionei nada. Você lembra mais ou menos o alcance que teve? Os comentários foram positivos? Eu acho que mais de 600 mil. Bacana, bacana. E você também, como ganhadora do concurso, como você utilizou a premiação para ajudar seus negócios? Conta. Bacana. Claro, acho que é importante, né? Acho que os desafios dos pequenos empreendedores também ainda mais, né? Depende da variedade, acho que são poucos que têm esses desafios ainda de sobreviver. Agora aqui que a gente está chegando quase na parte final, queria que a gente compartilhasse aqui 3 dicas de cada um para quem está começando no TikTok, de como que pode impulsionar seus negócios. Quais as principais dicas que você tem, Eleni? Primeira coisa, é caprichar no vídeo que faz, ser um vídeo interessante. A segunda coisa é postar frequentemente, porque se você não postar, você não vai, gente. E a terceira coisa, o pessoal gosta de comida saudável, fazer comida mais saudável. O meu canal, eles gostam muito de chuchu refogado, couve refogada, uma comida mais simples, sabe? E quando você fala de vídeo de qualidade, muita gente pensa que é um vídeo feito com uma produção grande, ou eventualmente muito editado. O que você quer dizer com um vídeo de qualidade? Picar o chuchu todo de um tamanho só, fazer um vinagrete bem picadinho, caprichar, porque se você fizer de qualquer jeito, não vai, gente. O pessoal não gosta e eles comentam. E lá em casa eu pico tudo, vou fazer uma maionese, tudo do mesmo tamaninho. Tudo perfeito, cebola fininha, sabe? Eu ainda até tenho uma faca que era da finada da minha mãe, daquelas facas que ferruja, que corta, e todo mundo pergunta como eu corto, é na mão mesmo. Tábua também eu não sei usar, porque eu não fui acostumada. Minha avó me ensinou o básico, entendeu? Ela não picava na tábua, era na mão. Uma italiana forte, aí ela picava tudo na mão. E quando eu tenho que fazer alguma gravação picando na tábua, gente, eu não consigo. É difícil. E outra coisa que você comentou é a postagem com frequência. Com que frequência você começou postando e hoje você posta com qual frequência? Eu posto todos os dias. E você começou com todos os dias também? Todos os dias. Todos os dias eu posto. Tem uma receita nova, é doce, às vezes eu faço algum doce que viraliza, dá mais de 1 milhão de visualização. Tem batata, sabe as batatas refogadas, as batatas. Até eu postei acho que 2 receitas, uma deu 1.600.000 e a outra deu 1.400.000 de visualização. Uma simples batata. Alimentação, a gente tem notado que tem crescido muito o interesse no TikTok. E é uma coisa que conecta muito com o dia a dia das pessoas, né? Então, quando você traz esse elemento caseiro, esse elemento próximo dos produtos que você consome, acho que as pessoas também vão se identificando. E acho que a última pergunta para você, o que te inspira hoje na criação de conteúdo? Da onde vem a sua inspiração para criar todo dia vídeo? Eu vou olhando receitas, mas é muito relativo. Um dia eu tinha que fazer uma receita, eu tinha couve. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa couve, né? Aí, do nada, eu falei, eu vou fritar um bacon, eu vou refogar a couve e eu vou abrir a couve e colocar ovos. Aí eu coloquei o ovo, sal, tampei, cozinhou, e o ovo cozinhou, joguei o bacon, deu 8 milhões de visualizações no TikTok.
uma couve refogada. Entendeu? Muito interessante. Incrível, parabéns pelo trabalho. Alexandra, quais são as suas principais dicas de criação de conteúdo, de frequência? O que você pode compartilhar aqui de dicas para o público? O que já foi dito também, né? É essa questão da constância, né? De você ter uma constância, estar sempre presente na plataforma. Saber utilizar das hashtags, né? Das hashtags certas, né? Para ter mais alcance. E, como dica, eu deixo com a rede de apoio. Eu acho que empreender nem sempre precisa ser solitário. E no Rio de Janeiro, por exemplo, tem algumas instituições que apoiam pequenos empreendedores a estar se alavancando seus negócios, né? Como você citou do Sebrae, que eu já participei em algumas outras iniciativas do Sebrae. O próprio TikTok, né, deu essa abertura para esse edital. E é uma grande oportunidade do pequeno estar mostrando o seu trabalho. E, assim, em relação às postagens, eu uso muito, né, também para estar mostrando para as pessoas que comer saudável não precisa ser sacrificante, não precisa ser aquela coisa engessada. Ultimamente, o último vídeo que eu fiz foi uma trollagem que eu fiz com meu esposo. Eu fiz uma almôndega de repolho, cenoura, depois vocês vão lá na página ver, e dei para ele. Eu não falei que não tinha carne. E ele levou para o trabalho, e como sobremesa, uma mousse de abóbora com chocolate. E ele não come repolho. Detalhe que meu esposo não come repolho. E ele adorou. Então, assim, eu procuro trazer esse tipo de conteúdo, mostrando para as pessoas que você pode aproveitar o alimento integralmente, como o desafio que eu fiz do estrogonofe, da entrecasca do maracujá, que fica uma delícia também. Então, trazendo, né, não só um entendimento da alimentação saudável, mas também do aproveitamento integral do alimento, aproveitando o alimento na sua total. Então, legal que você falou, primeiro, que ela usou do recurso da trollagem, né? E isso é um recurso que é muito utilizado, mas você utilizando a parte do que você tem de conhecimento para colocar na alimentação saudável, ou seja, você combinou estratégias diferentes. Uma de passar informação, né, sobre aquilo que você cozinhou, e a outra aqui, o recurso de comédia. E aí você fez uma fala interessante, que às vezes é muitas dúvidas para as pessoas sobre hashtag. Ou seja, que estratégias também você utiliza de combinando recursos diferentes para criar um vídeo criativo? Porque às vezes as pessoas vão olhar, pesquisam e querem ver só, às vezes, a alimentação da forma como é feita, mas não. Você encontrou outras formas. Que outras formas criativas você tem conseguido criar conteúdo e que as pessoas têm gostado? Essa questão mesmo de trazer o diferente, né? Porque são receitas que muitas vezes são alimentos. A gente compra as coisas e muitas vezes usa e esquece que pode estar utilizando também as cascas, né, os talos para outro tipo de receitas que trazem o benefício para o seu corpo na questão da própria saúde mesmo, né? Eleni, eu vi que você estava concordando com a estratégia. Você quer comentar alguma coisa? Você teve algum elemento criativo que você lembrou? Aí o meu filho não sabia postar o vídeo, não sabia nada. Aí ele viu lá uma hashtag. Aí postou, pôs a hashtag. Passou um tempo, ele recebeu um e-mail do TikTok, eu ganhei, estava tendo um concurso, eu não sabia. Foi a hashtag do TikTok que me fez empreender. Que foi justamente o mesmo edital. E eu, no caso, também, com essa pegada, eu criei uma personagem chamada Jurema, que é bem atrapalhada, é uma ajudante atrapalhada, onde com
atrapalhadas dela, né? No caso, eu acabo explicando às pessoas, ensinando as pessoas a fazer o correto. Ela faz o errado e eu repreendo e passo a informação correta para o meu público. Muito bom, parabéns. De uma forma também. engraçada. Parabéns também. Camila, e você? Me conta, quais dicas você tem para compartilhar sobre o seu crescimento no TikTok, sobre as estratégias que você adotou para consolidar um público? O que você recomenda aqui para as pessoas? Postar todos os dias, ter constância, o básico. Você sempre postou todos os dias ou foi uma estratégia que você foi aprendendo ao longo do tempo? Sim, sempre postava todos os dias. Sempre às 9 horas, na verdade. Tinha um horário. E tem horário também? Você utilizou a estratégia do carrossel, né? Você até comentou por quê. Você ainda utiliza ela com frequência? Como Bastante. Que você tem... E como que as pessoas reagem a isso? Como que a comunidade se formou a partir de uma estratégia que utiliza o carrossel? Eu acredito, como tem bastante comentário, as pessoas vão vendo cada vez mais, vai tendo mais visualizações, porque tem bastante comentários. Você é de São Paulo também, né? Sim, interior. E a comunidade que você criou, ela está bastante... É mais do São Paulo? As pessoas têm... Não, do mundo inteiro. Do mundo inteiro? Vocês também conseguiram construir uma comunidade que perpassa o estado que vocês estão? Que alcançaram outros públicos fora do Brasil? Eleni? Eu tenho no mundo inteiro, gente. Chega mensagem para mim da Noruega, da Austrália, do Japão. Aí o mais interessante é que minha comida é simples, eu explico bem, direitinho. Aí esse dia eu recebi uma mensagem de uma dentista. Aí ela é de Goiânia. Ela falou, vou te falar uma coisa. Porque eu leio, a gente vai olhando, fica o tempo inteiro a gente olhando. Vou te falar uma coisa. Eu casei, não sabia lavar um arroz. Vim morar em Goiânia sozinha. Aí eu falo, o que eu vou fazer hoje? Você está me ensinando a cozinhar. Isso é muito gratificante, muito. Ela pega, vai fazer o arroz soltinho, porque eu também arroz soltinho, né? Que eu falo meus bordões, arroz soltinho, vamos almoçar, tem salada, mas eu não vou querer. Alexandra, você também conseguiu alcançar pessoas fora do Rio de Janeiro, outros países? Como que está a construção da sua comunidade? De outros países ainda não, mas sim de fora de outros estados, inclusive até de outros chefes, né, de cozinha, que muitas das vezes entram em contato, comentam, gostam das receitas, compartilham também algum conhecimento, né, que eles têm em relação àquele preparo. É bem legal a troca. Legal. Acho que na fala aqui das três... das dicas que a gente vê, eu acho que a regra geral foi a constância. Acho que você encontrar a forma e a frequência com que você posta, né? E o que eu achei legal escutando vocês foram as diferentes estratégias adotadas para criar o conteúdo, né? Então, gostei muito, Alexandra, que você foi trazendo diferentes recursos para o vídeo, como você também criou um personagem, a Camila, que utiliza muito bem a estratégia de carrossel. Eu acho que isso é um desafio para muita gente se expor, né? Então, principalmente quando o pequeno empreendedor, como você falou, não se cerca de uma comunidade, e é importante ter a rede de apoio, mas quando tem um empreendedor começando, ele tem, de fato, uma vergonha, um certo constrangimento. E ela encontrou uma forma de criar uma estratégia criando o carrossel. E a Eleni, que você conseguiu, né, alcançar públicos aí para fora do país. Do mundo inteiro. Muita gente dos Estados Unidos, muita. Então a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Queria que você passasse as suas considerações finais. O que você traz aqui de reflexão que você queira deixar para a feira da Naturaltech? Gente, o TikTok é uma plataforma muito séria. Muito. Não é de dancinha, não é de nada. Tem muitos
pessoas que postam umas receitas maravilhosas. E eu fico olhando ele todo dia para desenvolver que receita eu vou fazer hoje, que receita eu vou fazer amanhã, sabe? Eu gosto muito da plataforma, muito. Então, para quem não conhece o trabalho da Eleni, começa a seguir. A conta dela está ali, né? Acho que está ali no painel. Então, obrigado, Eleni. Obrigada. Vou passar uma de palmas para a Eleni. Obrigada. Alexandra, suas considerações finais, o que você quer deixar de mensagem aqui para a Feira da Naturaltech? Agradecer a oportunidade do TikTok, né, por estar aqui. E as minhas considerações finais é que aconselhar, né, mesmo as pessoas a levar realmente a plataforma mais a sério, que a plataforma traz um potencial, enxerga o potencial do empreendedor, né, o exemplo de estarmos aqui, né, um grande exemplo, e para as pessoas levarem bem uma plataforma a sério e que é uma plataforma que tem credibilidade, que pode estar ajudando a alavancar o seu negócio, seu pequeno negócio. Obrigado, Alexandra. Uma salva de palmas para... Vamos lá, Camila. Considerações Obrigada finais. por estar aqui. Acho que elas já falaram tudo. E é isso. Obrigado. Uma salva de palmas para a Camila também. Como a gente tem mais alguns minutinhos, eu queria pegar uma ou duas perguntas que vocês queiram fazer para as empreendedoras. Ali tem uma pergunta, tem mais uma ali, vamos lá. Acho que dá para pegar até 3, aí vocês respondem numa tacada só. Ali, ó, o menino. Obrigado. Ela primeiro. Oi, tudo bem? Eu tenho uma empresa de granola artesanal no Rio Grande do Sul. Nunca usei o TikTok. Qual a primeira dica que vocês dão? Porque eu vou ter que agora baixar o aplicativo e por onde que eu começo? Eu uso o Instagram, que já faz 1 ano que eu tenho essa empresa. E aí eu quero alguma dica, alguma coisa, por onde eu começo. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, porque assim, eu pretendo começar o meu próprio negócio também, mas como eu sou jovem, eu trabalho, eu estudo, eu não tenho muito tempo para focar nessa parte da mídia social. É uma coisa que tem que ser mais à parte. Eu queria saber se vocês têm alguma dica para mim trabalhar isso em conjunto com as outras coisas. Mas tem mais uma pergunta ali. Eu tenho uma dúvida em relação como é que foi o processo antes de viralizar, porque eu produzo conteúdo e essa espera para acontecer essa viralização, como é que vocês lidam psicologicamente de postar um vídeo e eventualmente não ter milhões de visualizações até chegar o momento de funcionar, de dar certo esses vídeos que são postados? Obrigado. Por enquanto a gente tem uma sobre como começar, uma sobre pouco tempo, e a outra como lidar com a não viralização, com esse desafio de começar e criar conteúdo. Vou pegar a pergunta do colega, porque levantaram a mão ao mesmo tempo. Pega ali a do último, ali do rapaz ali do fundo. Olá, boa tarde. É uma curiosidade que eu tenho, como é que vocês hoje se preparam em termos de preparação de conteúdo, em termos de tema? Porque eu imagino que talvez em algum momento talvez bata a falta de criatividade para pensar, já falei de tudo, talvez. Como é que vocês se organizam nisso? E uma pergunta adicional que é relacionado mais com o mercado que a gente está aqui. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo para o público de alimentação saudável com inteligência artificial integrada. E aí eu queria saber se vocês hoje fazem uso de inteligência artificial em alguma parte do processo de criação de conteúdo e algo desse tipo. Tá, eu vou tentar aqui lembrar todos. Como começar?
tempo, ou seja, como que vocês lidam com pouco tempo, principalmente para uma pessoa jovem. Como que vocês lidam com a não viralização, acho que talvez tenha uma questão de manter essa constância. E aí nosso colega perguntou sobre temas, né? E aí o uso da inteligência artificial. Uma rodada rápida aí para vocês responderem e a gente encerra. Todas. Gente, eu acho que começar, abre o TikTok, dedica um pouquinho, simplicidade que o povo gosta, mais natural possível que vocês vão. Agora, esperar viralizar o vídeo, aí depende, que é mais difícil, né? Tem vídeo meu que dá muito, os outros vídeos dão menos. E vai indo, mas dá tudo certo. Em relação a começar, o primeiro passo é criar uma conta, né, mais profissional, não uma conta pessoal, a conta precisa ser comercial. Do rapaz da questão de tempo, fazer uma programação, porque realmente é difícil. Hoje, no começo era assim, eu me programava. Hoje eu conto com pessoas que me ajudam com isso, mas antes, né, no começo, o importante é realmente fazer esse planejamento para começar. Em relação à viralização, é o que a dona Eline falou, a gente tem que... é orgânico, não tem o que realmente, assim, o boom. Às vezes você posta um vídeo muito igual ela postou da batata, que deu... né, muitas visualizações. E em relação a usar a inteligência artificial, hoje eu conto com um cardápio digital, né, eu utilizo essa questão da inteligência com cardápio digital, assim, automatização no atendimento. Baixe o aplicativo, crie uma conta e seja você mesmo. Em questão de tempo, eu só postava à noite, então eu não tinha cedo. Eu tenho que levar meus filhos na escola, eu tenho que limpar a casa, rotina. E eu só postava de noite às 9 horas. E questão de visualizações, eu acho que nem todos os vídeos vai visualizar, mas você tem que postar todos os dias. E eu não uso aquele aplicativo artificial, é somente no orgânico e vai vendo conteúdo na internet, vai vendo alguns livros para ter algumas ideias. Obrigado. Eu adicionaria aqui, ou enfatizaria, acho que é importante de começar. Não tem uma fórmula certa, você também vai descobrindo um pouco a sua forma de criar conteúdo, vai vendo que vai dar certo na conexão com a sua comunidade, e a constância vai fazendo também você aprender ao longo do processo, né? E o que a Camila trouxe que é muito importante é ser você mesmo. Porque se você tentar ser uma outra pessoa todo dia, constante, uma hora não vai dar certo. Ser você mesmo é uma melhor forma de você também manter essa constância na criação de conteúdo. E aqui a gente trouxe 3 formas muito diferentes de criar conteúdo a partir da comida que tem um elemento pessoal, né? E formas criativas, sem cair na dancinha. E não é aqui, de forma alguma, dizer que esse conteúdo não tem valor. Mas aqui tem formas criativas de falar sobre alimentação saudável. Então, eu queria novamente agradecer o convite da Naturaltech. Muito obrigado, muito feliz de ter feito esse bate-papo também com vocês. Aprendi um pouco mais da história da Eleni, da Alexandra, da Camila. Sigam a conta das criadoras de conteúdo. No TikTok, a gente também está sempre promovendo algumas oportunidades, promovendo hashtags. Acompanhe o que está acontecendo na plataforma. E hoje a gente tem uma ferramenta nova, que é o TikTok Shop, que vai permitir cada vez mais impulsionar as pessoas que têm produto. Foi lançado recentemente, dia 8 de maio, ou seja, tem poucos dias. Então, agradeço novamente, agradeço os parceiros. Muito obrigado, foi ótimo bater papo com vocês. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada. Obrigada.